Amigo corretor, bom dia! Que bom ter você aqui em mais uma edição do Sincorcast. Estamos na nossa 13ª edição e hoje vamos bater um papo aqui com o presidente da HDI. Mas antes eu já quero pedir para vocês, interajam com a gente, enviem comentários, suas dúvidas aqui no chat ao vivo, que ao longo do programa nós vamos respondê-los, tá bom? Combinado? E aproveitando, lembrando também que no final do programa teremos a premiação de um smartphone. Então, os corretores de seguros associados que entraram na carteira digital de associado lá pelo app Sincor Digital e geraram o número da sorte, é só clicar em número da sorte. Você já está concorrendo automaticamente. Então, se você ainda não fez, corre que dá um tempinho ainda de você participar dessa premiação. Bom, e o nosso convidado aqui hoje, o presidente da HDI Seguros, Eduardo Dalry, vai bater um papo aqui com o presidente do Sincor São Paulo, Boris Ber, e o segundo secretário, Rogério Freeman, para falar sobre os desafios da companhia nessas novas mudanças e as atualidades aí para o corretor de seguros. Então fique com a gente e participe desse bate-papo. Fala pessoal, tudo bem? Primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira, mas eu acho que nós vamos ter aqui uma oportunidade muito importante, muito grande de ter aqui o meu amigo presidente da HDI Seguros, meu amigo freguês do próximo final de semana com o Internacional sobre o Corinthians, o grande Eduardo Dalry. Eduardo, só saudação para os corretores que estão nos prestigiando, obrigado mesmo. Eu sei mesmo a dificuldade da tua agenda, as inúmeras reuniões que você tem, e você achou um espaço aqui de vir conversar com os nossos corretores. Obrigado de coração, amigo. Olha, é um prazer, Boris, Rogério, estar aqui com vocês. Grande parte da minha agenda é se comunicar com os corretores, então eu é que agradeço essa oportunidade de encontrar em 2, 3 mil corretores ao mesmo tempo. Então a minha agenda basicamente hoje, vocês sabem, né, é lidar aí com as compras que a gente fez, mas basicamente transmitir tranquilidade e informação para os corretores. E hoje especialmente é podcast São Paulo, Sincor São Paulo, mas na verdade é Sincor Brasil, né? Porque todo o Brasil está Sincor todo o Brasil. Muito obrigado pela sua oportunidade. A única coisa que eu me ressinto aqui, Boris, é que a HDI teve que comprar 2 companhias para tu me convidar para vir para cá. Não é verdade. Você já é um amigo de longa data, não faz isso comigo. Rogério, seu bom dia também, agradecimento aí aos corretores que estão nos prestigiando. E esse desafio aqui de entrevistar o cara hoje responsável pela segunda maior companhia do mercado. Não é fácil não, Rogério. Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos os corretores de seguros do Brasil. Bom dia, Boris. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Camila. Bom dia, amigos. Realmente hoje uma data muito especial. Numa circunstância normal, já seria muito importante e oportuno receber o Eduardo aqui. Nesse momento, então, nada mais oportuno do que tê-lo aqui para poder ouvir, seguramente os corretores muito ansiosos para poder ouvir o posicionamento do Eduardo em relação às mudanças que estão acontecendo. Então, bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigado, Rogério. Dalry, eu queria começar falando um pouco do pessoal, né? Você já vinha de uma experiência de aquisição de carteira, aí você chega na HDI, de repente você tem a Sompo pela frente, quando tudo já acalmava, você tem a Liberty pela frente. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua agenda? Como é que está o teu sono? Olha, a gente falava antes aqui nos bastidores, né? A minha primeira experiência com isso, eu era diretor, foi na HDI mesmo, em 2005, quando a HDI adquiriu o HSBC. Naquela época, a HDI dobrou de tamanho e transformou realmente a HDI numa empresa nacional, enfim, foi uma experiência bárbara. Claro, eram outros tempos, porque as questões regulatórias, enfim, eram muito mais difíceis. Os bancos de dados, basicamente você deixava um banco de dados num lugarzinho e começava tudo do zero, era muito mais simples. Hoje, com a tecnologia, que facilita muito, mas é muito mais complexo. Claro, sim, passei por algumas experiências dessas, acho que desde 2019, na minha antiga companhia, a gente teve um processo desses, mas ele é muito bacana, porque, genuinamente, assim, a gente consegue entender, ganhar experiência de outras companhias, o que a gente já aprendeu, por exemplo, com a aquisição da Sompo. Ontem mesmo fazia uma live de bem-vindos, agora no próximo dia 15 de agosto a gente faz o closing da Sompo, então quase 700 funcionários vão estar do nosso lado com a Sompo,
e todos os corretores, muitos deles que a gente ainda não conhecia, especialmente em São Paulo, a gente ganha uma capacidade tremenda de distribuição em São Paulo, que a gente não tinha na HDI. Então a gente aprendeu como eles faziam o Vida, o Property, também automóvel, e agora com a Liberty o CAD mal aprovou, a gente mal começou as conversas com os funcionários lá, e está sendo muito gratificante o quanto que a gente está aprendendo. Nunca, sendo concorrente, a gente teria essa capacidade de aprender, assim, de realmente como eles chegaram ao sucesso que chegaram. Então, eu acho que da experiência toda desses processos, o que eu mais ganho é a experiência que a gente ganha com a trajetória e a cultura das empresas que são adquiridas ou que começam a fazer parte do Grupo HDI. Como eu te pedi para você deixar eu ficar só assistindo e você não pode deixar, eu já fiz aqui o desafio para você escrever um livro. Você vai ser, mas você vai ser o maior expert do mercado de fusões e aquisição. Você fala dessa fusão, da compra lá do HSBC, eu me lembro que você fez uma apresentação onde você mostrava os números com e os números sem, as despesas, as receitas, o resultado, mas eu me lembro disso perfeitamente. É claro que todas as experiências somam e aí já é uma tranquilidade para os corretores, para o mercado, que você vai tocar isso com toda a tranquilidade. Vamos fatiar um pouquinho a nossa conversa? Você falava da Sompo, dia 15 agora, closing final, mas o processo, pelo menos eu, que trabalho bastante com a Sompo, mas principalmente nesse início do mercado, eu não estou sentindo muito ruído, eu estava preparado para ter um pouco de dificuldade. Então, diz para a gente como é que está o processo com a Sompo, e aí depois a gente vai falar um pouquinho de Liberty também. Tá bom, muito bom. Primeiro eu queria, uma capa para tudo isso é que nessa experiência toda, e a bondade tua dessa história sobre livro, não mereço nem a metade disso. Eu quero ser teu sócio, eu quero ganhar dinheiro. Tá bom, aí sim, aí sócio você, aí já é meio caminho andado. A gente precisa nesses processos, porque são processos complexos, a gente precisa manter eles o mais simples possível. Então, eu defini com a nossa turma lá, e a gente chegou à conclusão que tem 2 vetores muito importante nessas aquisições, e a gente está botando em prática agora com a Sompo e vai botar especialmente em prática também com a Liberty. Que uma delas é a distribuição, são os corretores, as assessorias, os parceiros que nós temos. Esses precisam ficar tranquilos, precisam ficar ativos na companhia para garantir que a venda continue. E o segundo são os talentos, os funcionários, porque comprar uma empresa oca, ela não vale nada, ela se dissolve na esquina seguinte. Então, os talentos que a gente adquire são, na mesma ordem de grandeza, a coisa mais importante que a gente tem, o maior cuidado que a gente tem que ter nas aquisições. Primeiro, o distribuidor, porque se a produção derreter, nada mais faz sentido. E se eu perder os talentos, se eu não tratar bem os talentos, eles também vão embora e eles levam tudo isso que a gente comprou, que é essa experiência que eu acabei de falar, eles levam para outros mercados, enfim, isso não é saudável para uma aquisição. Então, partindo disso, no dia 15 ou no dia 16, quando a gente assume a empresa, nós já preparamos um welcome para todos os funcionários. Nós vamos, basicamente, se tu quiser ir lá, vai ter uma festa para nossos novos colaboradores. É como se nós contratássemos 600 funcionários ao mesmo tempo. Nós vamos ter comida, só não vamos ter chopp. Não me deixaram botar chopp durante o dia, porque disseram que ia pegar mal. Mas a gente vai receber com festa essa turma. Essa turma vem já sabendo, ontem eu fiz uma live, eles já vêm sabendo o que vão fazer, um e-mail HDI, então a gente tomou um cuidado nos detalhes com as pessoas. Dia 16, os corretores HDI que tinham uma carência no seguro de vida já passam a comercializar seguro de vida da Sompo Seguros. Vai ser uma experiência muito bacana, porque o account HDI, o gerente de filial de Fortaleza, de onde for, de Recife, de Porto Alegre, não importa, ele já começa a vender produtos Sompo também. Não só o Sompo, os property da Sompo, nós basicamente não operávamos em condomínios e já vamos ser a segunda maior em condomínio. Então a gente está preparando isso para que tanto porque durante um tempo nós vamos trabalhar com as duas marcas, né, Sompo e HDI. Depois essa marca Sompo vai ser transacionada para dentro da HDI. Mas então dia 16 vai ser uma festa, porque o vendedor gosta de produto, né? Então o vendedor
O vendedor HDI, que eu chamo nosso account, nosso gerente, é o nosso vendedor. Ele vai lá visitar o corretor com um portfólio basicamente dobrado do que ele tinha. Isso a gente tem muita expectativa com isso. O corretor que não trabalha hoje com a Sompo e que vai trabalhar com a Sompo, porque trabalha com a HDI e vai trabalhar com a Sompo, ele já vai ter seu cadastro automático na Sompo e no dia 16 ele já pode vender produtos Sompo. E o legal disso é que o parceiro HDI, que eventualmente não era tão parceiro da Sompo, vai ter mais opção. Pela questão regional, enfim, ele já chega, como é que a gente brinca? Ele já chegando na Sompo com o status que ele tem na HDI dentro da Sompo. Então, veja que nessa minha fala, assim, eu cuidei, claro que eu simplifiquei aqui, mas basicamente perfeito. É o que importa, são essas duas colunas que sustentam o resto tudo. Tem uma questão de sistema e tal, mas isso tudo é menor se a gente botar em perspectiva essas duas colunas. Mas eu quero falar de sistema também, porque eu acho que tem um ponto importante que eu escutei, e eu sei que você vai me confirmar, mas quando você me convidou e o pessoal lá de fora veio e falou do Brasil, falou de investimento no Brasil, eu quero confessar para você que eu não imaginava que aconteceu o que aconteceu. Então eu quero dar parabéns para o teu pessoal de fora, que foi muito claro na mensagem e eu talvez não tenha sentido o tamanho da carta que eu estava escutando ali. Mas você falou em sistema e eu queria que você confirmasse para mim, a HDI, você aqui na HDI tem uma independência de decisões, inclusive com o sistema. Você vai poder, por exemplo, você quando adquire uma companhia, seja ela Liberty ou Sompo, se o sistema dela para aquele segmento, para aquele o transporte, o vida, for bom, você já usa ele direto, você não depende de um programa de fora, é mais ou menos isso? É absolutamente isso. Eu também me assusto às vezes, Boris, porque... Aumenta a responsabilidade. Eu já trabalhei em empresas nacionais, empresas estrangeiras, e é um modelo que a gente falava um pouco antes sobre cultura, está na cultura da HDI. Se você visitar o Chile, os sistemas são completamente diferentes, você só vai reconhecer o nosso logo, porque são empresas completamente diferentes e às vezes trabalhando com carteiras completamente diferentes. Esse é a forma da HDI. Eu pensei, Boris, compra a Sompo, eles estão pagando, né? Não somos nós que estamos pagando, porque não temos dinheiro no Brasil para pagar tudo isso. A Sompo, a Liberty, eu pensei, não, agora eles vão descer com o exército aqui. Nada disso. Claro que a gente faz um pouco mais de reunião agora, porque a gente tá mostrando o que a gente quer fazer, por que a gente quer fazer e como a gente vai fazer. É muito curioso isso, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre Liberty Seguros e vai ver que a gente, por exemplo, a gente não tem vaidade sequer com a nossa marca. Não. A gente na Liberty, eu falei para vocês, né, já antecipando, na Sompo, a gente não comprou a marca Sompo e pelo tamanho da carteira a gente vai transacionar a marca Sompo para dentro da HDI. Lá no tempo, não é para se preocupar agora. Já na Liberty é diferente. A Liberty é uma marca muito forte no Brasil, tão querida quanto Sompo, mas enfim, ela é uma seguradora de quase 7 bilhões já de prêmios. Não cabe a Liberty dentro da HDI. Essa é a minha conclusão que eu cheguei. Por isso que nós também não compramos a marca a Liberty, compramos a Liro, compramos Indiana, compramos Fácil Assist, enfim, todas as marcas, exceto Liberty. A Liberty nós vamos transacionar ela para uma segunda marca, para uma outra marca. Depois eu vou falar aqui, quem sabe a gente faz um concurso de marcas aqui, sabe? Eu tenho umas experiências passadas, não minhas, mas eu gosto da ideia. É bom copiar o que é bom também. Vamos lançar já. Vamos lançar. Então a gente já decidiu e a gente vai ter uma segunda marca forte no Brasil. Então eu falei tudo isso para falar de autonomia. A Alemanha, claro que ela gosta, a HDI é a terceira maior seguradora da Alemanha. Verdade. É óbvio que eles têm uma devoção pela marca da HDI, nós aqui no Brasil também. Mas isso não impede de o Brasil, diferente do que a Colômbia, porque você sabe, a gente comprou a Liberty na América Latina inteira, diferente do que vai ser feito na Colômbia, no Chile e no Equador, onde eles vão transacionar tudo para dentro da HDI. No Brasil, nós vamos escolher uma marca que vai substituir e vai levar toda essa tradição da marca, a reputação da marca Liberty, para essa segunda marca que não vai ser a HDI. A HDI vai ser o chapéu, que é do grupo, mas nós vamos ter uma outra marca. Eu gostei da ideia. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu gostei da ideia, realmente. Bom, pessoal, vocês que estão já nos prestigiando, eu gostaria que vocês já fossem encaminhando perguntas aqui para o Dalry. Vamos apertá-lo. Eu vou tentar fazer o possível. O Rogério trouxe ele aqui pelo tamanho dele para apertar também. Mas, por favor, participem também.
Rogério, alguma pergunta aqui para o Dalry? Sim, enquanto o Eduardo estava falando aí desse momento, eu vim aqui recapitulando, fazendo uma linha do tempo. Em 2009, quando a HDI resolveu trabalhar com varejo no Brasil, né, era basicamente uma seguradora de automóveis, se posicionava assim, inclusive, lá em 2009. Impressionante como essa linha do tempo, a companhia evoluiu, está vivendo um momento completamente novo. E diante desse cenário aí, de tantas mudanças, né, inclusive com o desenvolvimento de outros canais de distribuição, eu sei que você já falou um pouco isso, queria emendar 2 perguntas para você. Primeiro, você aprofundar um pouquinho como é que fica a parceria da HDI, dessa nova companhia, com o corretor de seguros. E segundo, esse desafio pessoal teu, né? Como é que é ser o responsável agora pela, oficialmente, segunda maior companhia do mercado, né? E principalmente diante de um cenário de tantos desafios econômicos, mercadológicos, enfim, que a gente realmente é um cenário muito desafiador. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas 2 coisas, da parceria com o corretor e esse desafio que você abraçou agora. O Rogério, além de grande, ele faz perguntas complexas para mim aqui, né? Mas vamos tentar fatiar assim. A HDI, desde 2000, na verdade, ela começou um processo de varejo no Brasil. Antes era uma empresa bem focada em property e grandes riscos. Em 2009, ela começa um processo mais forte aqui em São Paulo, né? No varejo de São Paulo, porque ela começou a se consolidando pelo lá no sul, sul, né? E vem para cá. Agora a gente está numa fase, inclusive é muito legal essa oportuna, Rogério, porque tu me lembra de uma coisa. A gente, essa semana... no comecinho dessa semana a gente lançou o nosso novo slogan que fala um pouco sobre essa nova fase da HDI. A gente se despede do Humana Digital Inovadora, que foi bárbaro, que serviu muito para mostrar um pouco quem é a HDI, como é que a HDI se posicionava e que esses atributos ainda vão continuar por muito tempo. Mas agora a gente queria, quando eu pensei, primeiro eu cheguei em janeiro de 2022, eu senti a companhia, eu me senti, porque é a primeira vez também que eu sou um CEO, então eu também eu estou em pleno aprendizado, estou aqui com vocês aprendendo. E aí agora a gente foi para um slogan que fala mais a cara nova da HDI agora, que é o Protegendo o Seu Mundo. Eu gostei. O Protegendo o Seu Mundo, ele é muito, muito simples. Eu fui lá no Google ver se já não tinha alguma seguradora, alguém com isso aí, graças a Deus não tinha, porque ele é muito, muito simples. Muito bom. Porque quando eu falo do proteger seu mundo, eu falo com carinho, eu falo que eu não quero proteger só o automóvel mais, eu não quero mais ser conhecido como uma empresa só que protege o automóvel. E agora eu tenho essa capacidade de fazer isso, eu sou muito honesto para vocês. Quando eu cheguei na companhia, a gente falava em diversificação e eu tinha 3 pessoas trabalhando no Vida. 3 pessoas trabalhando no Vida. Talvez o Boris, você na tua corretora, tenha mais do que eu trabalhando só no Vida. Tem. Eu brincava com eles que eles eram Don Quixotes, assim, porque eles faziam tudo no exército ali e faziam com brilhantismo. Agora não. Agora com a Sompo, a gente pega toda a equipe da Sompo de Vida e traz. Desde do produto, preço, sinistro. Então agora... Isso eu poderia falar do property, eu falei do condomínio, agora a gente vai ser uma das maiores seguradoras de condomínio. Eu não gosto de falar de grandeza, primeira, segunda e tal, mas da capacidade que a gente vai ter de distribuir e oferecer produtos para o corretor. Então, o Protegendo o Seu Mundo fala dessa diversificação, fala para o corretor, com carinho assim, corretor, olha só, nós estamos aqui para proteger o mundo, o seu mundo. Eu gostei disso. E o mundo do seu cliente. E não é proteger, porque o mundo do cliente não é o carro dele. Claro. É muito mais do que isso, é a vida. É claro, tem algumas pouquíssimas carteiras que a gente não opera, não vai operar, mas a despeito disso nós vamos ser uma seguradora completa. Eu tenho um monte de sonho, né, Boris? Eu acho que um executivo, um corretor, quando ele perde os sonhos, acabou tudo. Eu tenho alguns, assim. Um deles é que o corretor, quando um cliente entra na porta da corretora, hoje tem várias portas, né? Verdade. Porta virtual, porta física, tem porta WhatsApp, tem de tudo, não importa. Ele pense primeiro na HDI, como, olha, a HDI tem uma forma, não é nem fechar o seguro com a HDI, mas deixa eu consultar primeiro a HDI, porque ela tem tudo do que esse cliente precisa. Então essa é a nossa ambição. Ambição é uma coisa que eu não entrego hoje. O Protegendo o Seu Mundo não é uma coisa que eu estou entregando hoje. Ele também traz dentro dele uma ambição. A gente lá na HDI é muito simples e honesto em falar. É uma construção que a gente vai fazer. O slogan é só um impulso que a gente faz para chegar a um objetivo.
E o Protegendo Seu Mundo também fala uma coisa que a gente acabou de fazer na HDI. Eu saio daqui da reunião e eu vou finalizar esse processo, que é a repaginação da nossa cultura lá na HDI. E que é mais para dentro, né? Mas ela é muito potente também. Impressionante, desculpe interromper, como esse slogan humaniza e amplifica os objetivos da companhia. Exatamente, é isso aí. Eu até cumprimentei o Paulo Ricardo, eu estive com ele ontem e tal, eu falei, olha, muito feliz o slogan, né? Porque protege o mundo do corretor, que é a carteira dele, seus clientes dele, as assessorias também se sentem protegidas. Eu achei que vocês foram realmente, parabéns aí para o teu departamento lá de comunicação, teu departamento de agência de marketing, que é realmente um slogan. Eu me apaixonei a gente não teve outro slogan desafiante. Eu na hora me desafiei, gostei do filme também que a gente fez. Se você não viu ainda, vai lá no YouTube, tá nas redes sociais, Instagram, tá no LinkedIn. Veja lá, porque ele é muito emocional. E são coisas que a gente está construindo. Eu acredito muito, eu aprendi ao longo, não só na HDI, em outras companhias também, a necessidade de a gente ser, nesse mundo maluco que a gente vive, a gente ser simples. Porque são as mensagens que ficam, são as simples. O resto a gente acaba perdendo tudo. Eu vou aproveitar, a gente tem uma novidade hoje aqui no nosso Syncorcast. Você que está nos assistindo, se você estiver gostando desse novo slogan da companhia, põe lá o coraçãozinho, tem um espaço aí, tem uma chamada para isso. Vamos também testar aqui essa nova, porque a gente gosta, o pessoal manda perguntas, às vezes a gente não consegue responder todas, então a gente criou também uma forma mais simplesinha, né? O cara às vezes está assistindo a gente, está trabalhando, vai lá, manda seu emojizinho que nós estamos prontos para receber. Mas vamos falar um pouco da Liberty agora, né? Que é o grande desafio. A Liberty, como você já destacou, é uma grande companhia e com processos muito bons também. Nós já conversamos isso em outras companhias, em outros momentos, e a pergunta, a dúvida que eu sempre tenho nesses momentos é se vai prevalecer o melhor de dois. Se vai agora prevalecer o melhor de três. Vocês não têm a arrogância, tem que ser tudo do nosso jeito, etc. e tal. Vai prevalecer o melhor de três? Vocês vão olhar o que tal companhia faz melhor, só vamos revestir o negócio e vamos seguir com sistemas ou com produtos? Podemos tranquilizar o corretor com isso? Porque você tem aquele corretor que tem a Liberty como preferida, tem a Sompo como preferida, e o que ele quer saber, na verdade, é se ele vai ter o mesmo jeito de fazer negócio. Você sabe, é ótima essa pergunta. Primeiro que eu retorno lá para a autonomia. Então, Boris e corretores, se a gente errar, a gente errou aqui no Brasil, não tem quem botar a culpa. Não tem como botar a culpa em sistema, em nada. Eu vou falar uma experiência aqui, bom, e a gente tem tempo aqui, né? Vocês vão ter que me ouvir. Esses dias eu fui numa, eu vou me lembrar que eu acho que foi Campo Grande que eu fui. Talvez eu erre, mas não importa. Um corretor que ele era do CAD nosso. O CAD nosso é o corretor menor que tem um atendimento um super atendimento. Sim. Liberty também tem. Sim. Enfim, a gente está fazendo isso crescer muito. E é muito legal ver como os corretores estão se sentindo abraçados e atendidos por esse nosso CAD, que é o nosso atendimento digital. Esse corretor era do atendimento do digital. Era mais ou menos uns 100 mil por ano. Atendimento digital, 10 mil por mês e tal, é isso. Aí quando nós pegamos a carteira da Sompo, identificamos, fomos fazer uma visita e tal, uma palestra, esse corretor com a Sompo tem 1,2 milhão por ano. Eu recebi esse comentário também. E aí na Liberty, olha só, ele trabalha com 2 companhias só. A Liberty ele tem mais 1,5 milhão por ano. Então, eu falei esse exemplo porque, assim, a gente tem filial nessa localidade, a gente tem gerente, account, a gente atende bem, a gente gosta do que a gente faz, a gente tem bons produtos, mas de alguma forma, eu nunca toquei o coração desse corretor. E aí eu tenho desafiado muito minha turma. Gente, se a gente não escolher o melhor dos mundos, ou não se esforçar absurdamente, eu não vou dizer que esse processo vai ser 100%, mas 80% que eu consiga... Esse tipo de corretor não vai ter motivo para continuar com a gente. Porque se eu destruir o valor que a Liberty e a Sompo construíram ao longo do tempo com esse corretor, que fez ele produzir só 100 mil comigo e 1,5 milhão em cada uma, eu perdi esse corretor. E eu tenho uma máxima minha que se algum corretor deixar de trabalhar com a gente, seja da Sompo ou da Liberty, por esse processo, eu vou lá na corretora
Eu vou ser a última instância, mas o account vai lá, o gerente vai lá, o diretor regional, o vice-presidente vai lá e eu vou lá entender por que ele parou de trabalhar com a gente. A HDI é uma empresa querida, é uma empresa que vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para garantir que a gente colha o melhor dessas empresas somadas ao melhor da HDI. E como agora a gente está falando especificamente da Liberty, a gente falou da Sompo, que também tem muita coisa boa que está vindo, a gente falou só disso até agora, a Liberty tem algumas coisas que são só delas, que são os tesouros que estão lá dentro. A gente falou aqui, eu não quero só sintetizar, porque são muitas coisas, eu tenho medo aqui, porque está todo mundo da Liberty também ouvindo e vai dizer, não, é só isso que é boa, não, a gente tem mais coisas. Mas tem uns tesouros lá na Liberty que se eu não trouxer para dentro, é como assim, você acha o pote de ouro e você só leva o pote e não leva o ouro que está dentro. Então, vamos só apertar você um pouquinho. Esse pote de ouro, ele tem produção, ele tem produto e ele tem pessoas. Você, mesmo com a Operação Sompo, você também trouxe pessoas até para a diretoria. Você fez um processo longo. Dá para pensar que isso vai acontecer também aqui? Absolutamente. Absolutamente sim ou absolutamente não? Não me enrola. Sim. Lembra, olha só, eu quando entrei na companhia, a gente tinha mais ou menos 4,2, 4,3 bilhões. Eu vou cortar todo esse tempo que aconteceu, a HDI cresceu, essas empresas, a Sompo cresceu durante esse período da aquisição e agora o closing, a Liberty está crescendo fantasticamente. De 4.200, com 1.200 funcionários, nós vamos nos tornar uma empresa de ou um pouquinho mais do que 14 bilhões de reais. Não importa a colocação, como você falou ali, eu agradeço, é legal, mas não importa ainda a colocação. Ainda. Importa que eu fico mais do que 3 vezes maior. 3 vezes maior vai precisar de muito mais gente. Então, esperem muito mais funções nas camadas, nós vamos especializar mais as camadas, então nós vamos ter uma área muito robusta para transporte, muito robusta para property, grandes riscos também, por que não? Enfim, então esperem, a gente vai precisar muito de gente, por isso o meu esforço em reter e tratar bem os talentos. Porque se eu não precisasse dos talentos, deixa embora e tá tudo certo e a gente se acomoda. Até porque a Liberty traz coisas que você não tinha, assim como a Sompo trouxe, o Vida, por exemplo. Nós temos lá o Affinity da Liberty, que é um destaque no mercado, funciona espetacularmente bem. A Fácil Assist é um negócio que eu acho que vai agregar muito valor a essa nova HDI, porque você tem aí uma gestão muito mais próxima, né? Muito mais que você pode pôr a mão para resolver. Então, essa não só a cultura de produto, a cultura de pessoas e de estrutura da companhia também cresce. Você vai precisar de mais braços, muito mais braços para acompanhar isso daí. E eu acho que tudo isso também traz um conforto, né, Rogério, para o corretor. Todas essas mensagens que nós estamos dando aqui hoje acalmam os corações. Porque você foi muito feliz. Tem corretor que tem a Liberty como a sua primeira opção e você não era opção. E agora o cara pode se sentir perdido e o que você está falando aqui, fala, o corretor acalma, assessoria calma que nós vamos dar conta. Esse é o recado. Por falar em acalmar os corações dos corretores, tenho certeza que o que eu vou dizer aqui vou representar o anseio de corretores aí que talvez chegue até perguntas nesse sentido. Quando você falou dessas duas vertentes, a atenção às pessoas, aos talentos internos e cuidar do relacionamento com o corretor, acho que você foi perfeito e estratégico. Porém, eu gostaria de acrescentar, se me permite, algo muito importante que passa muito pelas equipes que nos cobram isso e para aqueles corretores de seguros de um pouco de menor porte, que é a questão de sistema. Muitas vezes, eu posso te dar um testemunho em nome de corretores que a gente, pelo Estado de São Paulo, tem um contato muito próximo, muitas vezes o corretor se afasta um pouco da companhia em razão dos sistemas ainda não estarem totalmente ajustados. A questão do site, de cálculo, de transmissão, aquela coisa do dia a dia, do chão da fábrica mesmo. Então, nesse sentido, gostaria de saber como é que está essa integração de sistema e se tem algum prazo para que as nossas equipes possam receber um sistema novo, funcional e tão bom quanto os fãs, respectivamente, da Sompo, da Liberty e da HDI. Certo. A gente não tem tudo preparado ainda, né? Como eu falei, a Sompo a gente teve mais tempo para pensar, porque a gente faz a aquisição mesmo em maio, 24 de maio do ano passado, e faz o closing agora dia 15, então a gente se preparou muito. Na Liberty é diferente, a gente faz a aquisição dia 27, se eu não me engano, de maio agora, e já faz o closing provavelmente, antecipando para vocês aqui, o nosso alvo é 1º de outubro.
Isso é bom fazer Falta rapidamente. ainda a SUSEP, é isso? Falta a SUSEP. A grande trilha aqui é a SUSEP. CAD já está tudo ok, só para atualizar os corretores. CAD já está Ok, ok, SUSEP já estamos com também o deve último tá ok. nível de aprovação do CAD. E SUSEP está andando. Claro. Eu já sou habituê da SUSEP, tive inclusive com o novo superintendente, que aliás gostei muito Eu também profissional. tive a mesma impressão. E eles têm, a SUSEP realmente eu não conheço todo o processo da SUSEP, né? Eu não sou mais um técnico, mas esses processos de aquisição, eles se preocupam muito com o cliente, então eles vão fazendo o processo como tem que ser feito, e ele é muito ágil. Eu quando eu brinquei com o superintendente, quando estive lá, eu digo, gente, vocês já nos conhecem, né? Porque a gente esteve aqui semana passada brincando, né, sobre o processo da SOMPO. Então já vai ter um fast track ali, porque a gente já teve e passou por todo esse processo. Um dia dá para falar sobre isso, mas eles são muito criteriosos, inclusive com esse negócio de a origem do dinheiro. Então, onde é que está saindo a origem para comprar a seguradora? Então, isso me impressionou porque é o Brasil sendo cada vez melhor e mais sério, e mais diligente, claro, né? Não é assim, chega um sheik que o dinheiro vem vai lá de e compra jogador do Internacional, por exemplo. O jogador do Internacional é barato. Não vale nada. Não vale nada. Não, brincadeira, hein, pessoal. Então, assim, a gente tem um processo já bem definido para a SOMPO. A gente usa a marca SOMPO durante 6 meses. Durante esses 6 meses, a gente ainda continua operando em 2 sistemas de cálculo. Depois de 6 meses, a gente começa a fazer as renovações já dentro da HDI. O corretor vai ser treinado e vai ser posicionado de tudo que está acontecendo. O sistema de cálculo de vida, olha só já o começo de tudo, Boris, do que tu já falou. Ele vai ser o da SOMPO, não vai ser o nosso. O resseguro do Middle Market é o da SOMPO. É o da SOMPO. Fora as equipes que eu já falei, né, que está vindo os superintendentes deles, enfim, nós temos 2 novos diretores regionais, são os diretores regionais que vieram da SOMPO, porque ela mantém, né, diretores regionais lá. Duas ótimas contratações, vamos nominar. O Fázio vai cuidar do Fázio é um grande Nordeste amigo até também. Rio de Janeiro, e o Marcelo vai cuidar do Centro-Oeste ali, incluindo Brasília, enfim, tudo isso, tá? Então, eles já estão nominados, já vão começar agora dia 16 com a gente. Então tem esse processo já bem montadinho para a SOMPO, todo mundo vai ser informado dos detalhes. Na Liberty nós vamos co-criar agora. Como passou agora o período do CAD, a gente vai poder conversar mais com a Liberty, porque eu quero que a Liberty nos ajude nesse processo, porque é um processo completamente diferente, porque eu vou criar uma segunda marca. Claro que lá no final eu vou ter como se fosse um multicálculo da HDI também, plugado em todos os multicálculos, claro. Enfim. Porque lembra, eu vou ter essa segunda marca que eu não sei o nome, eu vou ter a HDI, eu vou ter a Liro também. Enfim, entre outras, você acabou de falar da marca Fácil que a gente vai estar, eu estou muito feliz porque agora vamos ter uma empresa de assistência própria, né? Esse aí é um potinho que estava do lado do potão. Legal isso, né? E estava do lado, tinha um potinho. Sonho de consumo, né? Sonho de consumo, sem dúvida. Então, isso tudo vai levar tempo, a gente vai fazer com muita calma. Já, por exemplo, curiosamente, para falar para vocês, na Liberty, a gente tem 12 meses de uso da marca Liberty depois do closing de outubro. Então, a gente vai ter muito tempo... Da marca Liberty. Indiana, não, essa já é de vocês. Essas são nossas. Tudo que foi produzido aqui no Brasil, né? Indiana é uma seguradora comprada no Brasil, a Lira é um desenvolvimento aqui no Brasil, fica com a gente para sempre. Deixa eu te dar uma informação. Aquele pedido do emoji, se o pessoal estava gostando e tal, tá positivo. Acho que é o pessoal da Liberty se manifestando. Um abraço a todo o pessoal da Liberty. Estou brincando, né? Mas realmente tem aí, tá indo muito bem. E também nós temos algumas perguntas já feitas pelos internautas. Eu vou pedir para a Camila fazê-las. Por favor, Camila. Sim, Boris. Aproveitando, só quero reforçar aqui que o pessoal interagiu. Tem um pessoal ainda um pouco tímido, mas interajam aqui com a gente. Tem elogiado muito, principalmente a qualidade de atendimento da HDI, que a JCF Corretora deixou o comentário. A Regina Barbosa também fala que está muito feliz com essa evolução. O Marco Damiani também, ele parabeniza, deixa um sucesso, deseja sucesso nessas aquisições aí para o Eduardo. A Regina Barbosa também volta a falar aqui sobre os profissionais que são super pacientes e educados, estão muito felizes
com essa migração aí e com uma expectativa boa de manter o bom atendimento. E eu quero começar aqui com a Sandra Félix, que ela fala que opera com o produto RD e ela quer saber como que será a fusão HDI, se é a mesma equipe operacional, os mesmos reguladores de sinistros. E o Gilmar Cardoso pergunta como que fica o atendimento ao corretor, se vai ser separado igual esta marca da HDI. Sompo, né? Estamos falando da Sompo. Primeiro som. As pessoas que cuidavam do property e do vida e do automóvel, naturalmente, que foi o que a gente comprou, vem todas elas, todas. Então, se esse corretor tinha um acesso lá que, principalmente... Se ele já reclamava com o Pedro, ele vai continuar com o Pedro, um abraço para o Pedro. Dia 16 ele só vai ter um novo endereço, que ele vai estar com a gente lá no próximo ao Shopping Morumbi, e aqui ele estava na Alameda Santos. Não vai lá na Alameda Santos que não vai encontrar ele mais. Não vai encontrar ele mais. Mas a gente teve o cuidado de trazer as pessoas, porque as pessoas, como esse corretor tem essa preocupação, são as pessoas que mantêm esse corretor com a gente. Então essa é a minha... Não precisa ser um gênio para entender isso. Então essas pessoas vão vir todas, inclusive os líderes, não tem preocupação. Então é uma preocupação muito premente, Boris e Rogério, dos corretores, olha, eu tenho uma aceitação especial aqui na Sompo. Não tem essa preocupação, isso continua, tá? Isso continua. E também não vê nenhum sobressalto de preço, né? Vamos deixar claro que os absolutamente. corretores, eu venho renovando lá um PME, uma empresinha, né? Não vem. Não. Vamos continuar com a mesma filosofia. Na verdade, é o contrário. O meu desafio para a equipe, o Igor, que é o vice-presidente que toca essa área de property, o desafio é agora. A gente vai ter mais capacidade de resseguro. A gente vai se tornar aí uma das líderes em property até 30 milhões, que é o dia a dia dos corretores. Sem dúvida. A gente tem que ser esperto ao ponto de tirar vantagem disso no resseguro, nos contratos de resseguro, que a Sompo tem um bom contrato de resseguro. Na precificação, ou seja, eu preciso entender mais do que o concorrente sobre precificação. E o histórico da conta e do corretor também. O histórico da conta e do corretor. Se eu começasse com esse corretor que acabou que eu agradeço a pergunta, do zero, eu ia começar devagarinho, ia ver os riscos, daqui a pouco ele ia botar uns riscos, primeiro aqueles que ficam não lá conseguiu colocar sambando pelo mercado. Agora não, agora eu já conheço a história de 20 anos dele dentro da Sompo. Legal. E ele vem com status que ele tinha na Sompo. Isso é uma coisa que eu queria deixar muito clara aqui. O status que você tinha na Sompo, se ele já era diamante na Sompo, ele passa a ser diamante no dia seguinte na HDI. Inclusive agora, dia 16, se ele não trabalhava com a HDI, ele já tem o cadastro automático feito dentro da HDI. Ele não precisa fazer nada. Então, você respondeu a parte de atendimento técnico, vamos dizer assim. O atendimento comercial. Também já estão definidas as equipes que eu sei. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, a gente já fez uma mudança agora, até antes do close, a gente já fez uma mudança e as equipes já começam dia 16 unificadas. A gente recebeu um exército de comercial, incluindo gerentes, inclusive 2 diretores regionais que eu acabei de falar para vocês, e as equipes já começam unificadas. Por isso que eu falei para vocês que dia 16 os accounts HDI, que eram só HDI, né, porque agora vai ser todo mundo HDI, já começam a vender produtos Sompo Seguros. Por isso que eu tenho falado com meus chefes... Sompo Consumers. Sompo Consumer. Eu falei com meus chefes, olha, espere que quando a gente comprar, a gente vai começar a produzir mais na Sompo. Claro. Porque eu vou ter... A Sompo Consumer lá tinha um número limitado de corretores. A HDI tem muito mais corretores. Então, tem o produto agora à disposição. Se eu for bom, se eu conseguir fazer o Protegendo Seu Mundo, começar a exercitar na prática o Protegendo Seu Mundo, eu vou chegar para esses corretores que eventualmente buscavam soluções em outros lugares, eles passam a buscar soluções dentro da HDI. Então o recado é o seguinte, o corretor que era a Sompo, fiquem tranquilo que nada muda, e o corretor que é HDI não tinha opção dos produtos Sompos, vai lá dar uma olhadinha no produto que você vai ficar mais competitivo e vai ter mais opção. Esse é o recado para o corretor. Ou seja, para o corretor da Sompo nada muda e para o corretor da HDI muda. Porque ele vai ter mais portfólio de produtos. Tá? Eduardo, eu vou te apertar mais um pouquinho nesse assunto, você está margeando um pouco ele, mas eu vou te apertar um pouquinho. Depois da maturação, da consolidação de todo esse processo, estimo aí talvez alguma coisa a médio prazo,
Então, por isso que eu te falei que eu vou te apertar mais um pouquinho. Estrategicamente, objetivamente, qual vai ser o tamanho estimado da companhia depois da consolidação de todas essas operações? Então, a gente vai largar de 14 bilhões. Eu acho que eu não preciso convencer ninguém da ambição da HDI no Brasil. Isso eu acho que eu não preciso, porque... Já provou. A HDI, né? Não eu. A HDI fez 2 aquisições, as 2 últimas aquisições relevantes do Brasil, ela que fez. E a nossa ambição continua muito forte. A HDI, ela vai ser a 2ª maior operação fora da Alemanha, só perdendo para a Polônia. A 2ª fora da Alemanha? A 2ª fora da Alemanha, perdendo para a Polônia, que curiosamente também tem 2 marcas lá. Eles operam com a Varta. Em 2012 eles compraram a Varta, que era a 3ª maior seguradora da Polônia, e já tinha HDI. Hoje eles são a 2ª/3ª maior seguradora da Polônia. Então a gente começa grande. Então agora a gente brinca que a gente tem uma corrida interna aqui no Brasil, porque a gente começa aí com um ranking, mas eu gosto de olhar para frente, não pelo retrovisor. Mas também vai ter uma corrida interna nossa lá com a Varta, porque por que não ser a primeira operação fora da Alemanha? A Alemanha gosta muito do Brasil, provou isso, e ela tem um compromisso de longuíssimo prazo. O nosso acionista, ele não olha como é que está a taxa de juros hoje, ou como é que está a projeção de inflação para o ano que vem. Ele olha 10, 20 anos. Então a HDI, ela começa grande, e a nossa ambição de crescimento é muito forte, Por isso que nós compramos 2 companhias que estão crescendo, nós estamos crescendo bastante também, hoje acima do mercado, e a gente continua forte. Eu queria frisar isso porque é que me ocorreu agora, Rogério, com essa tua fala, assim, a ambição da seguradora ela tem que estar alinhada com a ambição e o alinhamento com o corretor, né, e com as assessorias. E eles têm prestigiado a gente bastante. Mas tem uma coisa que eu numas andanças minhas, eu comecei isso em Santa Catarina, que eu estava em Santa Catarina, em Blumenau, um jantar com corretores, e me deu esse clique. Eu tenho responsabilidade com essas aquisições, a HDI tem responsabilidade, o pessoal da Liberty tem responsabilidade, o pessoal da Som que está vindo também. Mas o corretor de seguros também tem responsabilidade com essa aquisição. Eu vou explicar por quê. A gente está consolidando o mercado, é verdade. Tem corretor até que se queixa que, poxa... Diminuindo a opção. Diminui a opção. Eu estou falando até agora que, na verdade, a gente não quer diminuir a opção. A gente vai ter 2 marcas, enfim, o corretor vai conseguir, em uma solução, em uma seguradora, ter mais soluções. Uma seguradora maior, ela ganha mais escala, ela ganha mais capacidade técnica e mais capacidade de investimento, entre outras coisas que eu podia passar amanhã aqui falando. Mas é uma seguradora que optou pelo corretor, pela assessoria. Nós somos uma seguradora que não tem capital de banco, não depende de nada. Somos uma empresa internacional, isso dá um fôlego e uma capacidade de capital. É por isso que as empresas estão consolidando, porque o capital é exíguo e numa seguradora exige muito capital. Mas o corretor tem responsabilidade sim, porque nós optamos pelo corretor. O corretor também tem que optar pela gente. O corretor tem que torcer para esse negócio dar certo. Muito certo. Porque todo mundo está vendo isso. Aliás, a gente tem uma consultoria que está lá na companhia, não existe ainda paralelo no mundo de 2 aquisições e integrações num período tão curto de tempo. O corretor tem responsabilidade de fazer isso dar certo com a gente, porque isso fortalece a instituição corretor de seguros. Se a HDI der certo, porque ela optou pelo corretor, fortalece ainda mais a figura do corretor. Se uma operação bater na coisa que ser, uma operação dessa dá errada, todos nós falhamos nesse processo. Gostei. Eu não estou querendo diminuir a minha responsabilidade com isso, nunca fujo disso, mas o corretor também tem responsabilidade disso. Parabéns pelo depoimento. Eu concordo com a visão que a gente diminui a opção, mas concordo também que dentro da mesma marca a gente tem mais opções mais fortes, mas essa corresponsabilidade eu assumo como corretor. Eu tava aguardando isso para apertar você, porque é só vocês não me apertando aqui, eu tava aguardando. Olha o tamanho do Rogério. Eu já estou acostumado com você, então não tenho medo, mas olha você, o tamanho do Rogério. Nós temos mais perguntas dos nossos internautas, não temos?
Sim, Boris, temos bastante perguntas. Eu vou deixar algumas aqui já para o Eduardo, né? O Odeir Vilar, ele pergunta como que ficarão as plataformas que representam a HDI nas regiões. A Solange Gemelgo, ela diz que trabalha com a Liberty com uma assessoria e na HDI outra. E ela não tem produção na HDI. Como é que fica? E o José Carlos, ele é amigo do Eduardo já de muito tempo, de Novo Hamburgo, e ele quer saber qual que é o desafio, qual que é o maior sentimento dele, considerando que a carreira é super vitoriosa e deseja muito sucesso. Eu te falei que... Você pediu para o Zé Carlos fazer... Não, te falei. Não, eu acho abraço aí pro Zé Carlos. Eu acho que você encomendou, né? Eu vi você mandando... Não é podcast São Paulo, isso aqui é podcast Brasil. Não, eu tenho certeza, mas eu acho que você mandou um WhatsApp para ele para mandar esse elogio garantir, todo, né? Mas ele tem razão. A tua responsabilidade aumenta, e muito. Vamos começar pela última. Vamos. Aumenta sim, como eu te falei, a partida é uma seguradora de 4,2 bilhões, agora vai para 14 bilhões. Aumenta a responsabilidade, mas é muito mais gente ajudando também. E eu acho que a gente chamou mais atenção dos corretores nesse período todo. Eu não paro de conversar com os corretores, eu ganhei a HDI e essas operações ganharam mais amplitude, virou assunto, então isso ajuda também. Então o trabalho é muito simples, é muito facilitado. Acabei de falar para vocês que agora a gente começa a fazer conversas e projetos juntos com a turma da HDI, da Liberty. Então imaginam duas seguradoras, já o reforço da SOM com a HDI, com a Liberty, o quanto de capacidade intelectual e desenvolvimento a gente tem. Então, eu estou adorando esse processo, amando esse processo, desde que eu botei o pé o primeiro dia dentro da HDI, para mim é uma novidade a cada dia, estou adorando fazer parte dessa história junto com vocês. Então, assim, eu poderia passar o dia falando do meu entusiasmo com esse negócio. Eu acho que eu aprendi, a gente falava de experiência, de livro, eu gosto de estar envolvido nesse negócio. Uma vez João Francisco, que tu conhece muito bem. Muito bem, um grande abraço. Deve estar assistindo a gente, provavelmente. Ele é conselheiro nosso hoje. Uma vez eu era diretor lá na HDI, na primeira vez ele virou para mim, aquele técnico chato que eu era. Eu concordo. Também. Isso dá para fazer, isso não dá. E o João me chamou lá, João presidente, né? Edu, tem esse caso aqui, João, pois é, veja bem, botando um monte de empecilho para fechar o negócio. Te falei que experiência não é só parte boa, né, Boris? E o João falou assim, ele antes de ser CEO, ele era um comercial de mão cheia a vida toda, né? Super o João reconhecido. falou, Eduardo, você sabe qual é o pior negócio? Sabe, Rogério? Pior negócio... É aquele que você não faz. É aquele que você não faz. O pior negócio é aquele que você não faz. Perfeito. Então é isso que eu falei muito para os meus alemães quando a gente participou do bid da Sompo, do bid da Liberty. Não tem espaço. O segundo colocado na Olimpíada, na Fórmula 1, em alguns lugares ainda ganha uma medalha. O segundo lugar nesses processos não ganha nada. Então, assim, a gente foi com muita vontade, primeiro porque a gente admirava muito o que a gente comprou da Sompo e admira muito a Liberty. Era já, quando a gente era concorrente, a gente admirava, então... eu só falo isso porque, primeiro, respondendo um pouco a pergunta lá do nosso amigo, eu estou muito feliz porque a gente conseguiu a primeira fase, tem muito para fazer, mas eu acredito muito na união da capacidade que a gente está fazendo, tá? Aliás, eu brinco nessas palestras que eu nunca me vi falando tão bem de um concorrente. Né? No caso da Sompo, da Liberty, agora eu faço essas apresentações, eu falo bem do concorrente e mando continuar vendendo o concorrente. Continua vendendo produtos do concorrente, vai firma, que está tudo em casa. Sobre a primeira pergunta, sobre assessoria, eu fui no começo do ano, eu fui aqui na Conseg São Paulo, com Elinho e toda a turma, e a gente ainda é muito tímido em assessoria, São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente começou um pouquinho antes de eu chegar e agora, desde que eu cheguei, a gente impulsionou bastante. Fez, inclusive, o primeiro encontro de assessorias aqui em São Paulo, fez no Rio de Janeiro também. E aí eu desafiei o Elinho e a turma lá no almoço, cara, a gente precisa estar entre os 3 de vocês. Não tem jeito. E a gente está crescendo muito, mas muito em assessoria. E agora a gente teve a compra da Sompo, né? E eu acho que a gente vai beliscar a 3ª colocação em assessoria. Depois a gente vai ter que fazer os cálculos. Logo que chegar, eu já vou fazer o primeiro cálculo. Então, para esse corretor, não tem problema nenhum. Ele continua com o atendimento.
eu espero que se essa assessoria não trabalhava com HDI, que comece a trabalhar e esse corretor tenha no portfólio dele Sompo e HDI já. Não, mas parece que aqui trabalhava, mas ela trabalhava mais onde ela tinha o outro com a Liberty do que com a HDI. Agora, a companhia fica toda igual. Ela vai escolher qual das duas assessorias vão atendê-la melhor. Exato. Ela passa a ter uma opção única de seguradora, mas ela passa a ter opção de também melhor de dois, quem atende melhor ela, é isso, né? Na questão da Sompo, que trabalha mais com assessorias, eu já conversei com as assessorias, assim, e eu já tive essa experiência passada com assessorias, Sim. A assessoria não vai perder nada. Talvez um corretor que era atendido direto com a HDI... Perde um, ganha outro. Ganha um, perde outro. Claro que o senhor de tudo aqui sempre é o corretor. Se o corretor quer ser atendido aqui ou ali, ele vai ser o senhor. Mas a gente vai fazer um bom blend para que ninguém saia perdendo nada. E até aquele corretor que não trabalhava nem com a HDI nem com a Liberty, agora ele tem uma opção de trabalhar com uma enorme companhia e a assessoria pode ser um caminho para ele. É muito legal você falar isso, que eu falei agora há pouco que a gente chama mais atenção. Sim. E eu tenho desafiado os corretores, eu quero conhecer os corretores que ainda não trabalham com a gente, ou com a Sompo, ou com a Liberty, ou com a HDI, porque a gente quer conversar. Claro que eu tenho que cuidar desses corretores, dessa junção toda, mas eu não quero também parar com o entusiasmo que a gente está de abertura de novos corretores. Você vê a HDI desde 2000 no varejo, e ainda hoje a gente recebe uma centena de corretores novos por mês. Isso é muito legal. Você quer aplicar o logo novo também para esses corretores que ainda trabalham? O seu mundo para esses corretores também. Legal. E eu acho que agora a gente, cara, não tem desculpa. Não tem desculpa. Depois a gente vai aproveitar o banco de dados do Syncor, Fenacor, para ver que corretor não trabalha com a gente, porque às vezes a gente tinha muito corretor que era muito especializado em vida, que não trabalhava com a gente. Sim. A gente tem que ir lá bater na porta Aí ele já olha as outras e coisas. falar que agora é diferente. Enfim, a gente tem um trabalhão para fazer. Dalry, antes de eu fazer a próxima questão aqui para você, eu quero chamar o pessoal e os internautas que nós ainda estamos com poucas vagas para o Conec. 5, 6, 7 de outubro, vamos ter lá também o Dalry, toda a equipe da HDI, somada essas marcas todas, vão estar lá com a gente. Mas você que ainda não fez a inscrição, corra, faça logo, porque realmente nós já estamos tratando as desistências aí para encaixar você que ainda não fez a inscrição, ainda tem uma condição muito boa para fazer. Dalry, uma das ameaças para o mercado são as APVs, são as associações que estão buscando aí algumas alternativas ou não. Você é um técnico de mão cheia, apesar da gente já ter brigado muito com essa tua tecnicidade, né? Às vezes você puxava o ladinho para lá, para cá. Cabe olhar produtos mais simples para a gente poder atender aquele veículo mais antigo, etc. É um desafio que vai e volta. Como é que você vê isso? A gente pode ter aí um olhar sobre isso, até olhando a Little, ter um preço competitivo, ter outro produto por quilometragem competitivo. Nós precisamos mudar todo o mercado, e aí eu assumo a responsabilidade aqui pelo sindicato, nós precisamos dizer que nós temos produto ou vamos ter produto para combater essa irregularidade. Eu acho que são duas vertentes, assim, a PV, eu me lembro quando, aliás, Boris, essa parte técnica eu já esqueci tudo, tá? Eu tenho certeza. Eu não me lembro mais de nada disso. As APVs eu já fiz quando eu estava bem mais ativo na FENSEG, a gente fez um trabalho, depois divulgou esse trabalho, entregou inclusive cópia para os sindicatos e tal, uma empresa terceira que fez uma consultoria. E realmente elas cresceram muito, dependendo da localidade, falava-se já em 3, 4 milhões de veículos segurados, enfim. Se aproveitou de alguns nichos, ela se aproveita de como é que eu posso falar assim, de uma arquitetura que facilita, abre, se não dá certo, abre, fecha, não faz reserva, lugar, põe o segurado como cooperado e responsável. A primeira coisa é combater isso, Sim. porque isso não é legal, isso está errado, seguro é com corretor de seguro, seguro é com segurador. E eu até tenho visto agora algumas, a SUSEP atuando, Receita Federal atuando, Polícia Federal atuando, cara, estou gostando de ver. Claro que é uma chaminha nessa história toda, mas eu acho que está. Se pelo menos obrigarem crescendo. Algumas que têm capacidade de se regularizar e concorrer de igual para igual. Eu já tive até nessa minha liderança que eu tive lá na FENSEG, eu tive até em Brasília, numa audiência pública, onde botaram lado a lado o mercado de seguros e as APVs e tal. E meu argumento na época é que
estavam surpreendendo da SUSEP também, que eles seriam muito bem-vindos no mercado regulado. Ter mais seguradoras é bom para todo mundo. É bom até para mim, que sou funcionário de seguradora, né? Tem mais opção, para trabalhar. Nós também. Então, a primeira coisa é combater a ilegalidade. Sobre ter produtos para combater isso, não é simples. Claro, por exemplo, no caso do portfólio da HDI, do futuro portfólio da HDI, nós temos a Liro, que ela é especializada em entrantes no mercado. Isso. Primeiro seguro. Primeiro seguro, enfim, e tem crescido muito a Liro, tem feito um trabalho tremendo nesse sentido. A própria HDI tem uns produtos mais enxutos, HDI Fit, enfim, e que a gente tende a consolidar depois, né? Já vou dar tende a consolidar isso aqui. Tudo para dentro da Liro, obviamente. Mas eu receio, para ser bem honesto aqui, tá? Eu receio que as seguradoras, pela a complexidade, a questão de reservas, não é uma tarefa muito simples você apresentar um produto tão competitivo quanto um produto pirata, um produto ilegal. Você quer um produto competitivo com garantia, ou você quer comprar um xing-ling sem garantia? Porque as seguradoras pagam impostos, claro. A carga de impostos de seguradora é do ramo financeiro, que é uma das mais fortes. O corretor paga impostos. Verdade. A gente fala, o corretor ganha 20% de comissão, 25% fica dá uma o boa parte. Dá o pós-venda. Dá o pós-venda. Fica uma boa parte dessa comissão, fica em impostos, está tudo certo, tal. Todo corretor hoje, basicamente, não existe corretor ilegal, porque a própria seguradora retém uma parte do imposto, enfim. Então é complexo esse tipo de... Por isso que eu acredito muito assim, eu acredito mais, e não refuto a responsabilidade do mercado, e aí vale todos nós aqui, de a gente... Esse cliente precisa de seguro e esse cliente precisa de uma solução, a gente precisa trabalhar nessa vertente, mas a gente também tem que trabalhar na vertente da legalidade, ou trazendo essas empresas para a legalidade, que não é uma tarefa fácil, de qualquer forma, ou combater com mão pesada a ilegalidade, porque isso tem... Naquela época nós estudamos a evasão de divisa, a evasão de imposto e tal, e era bilionária o que acontecia, a falta de reservas, né? Você sabe, um dos grandes financiadores do Estado em títulos públicos são as seguradoras, graças às suas às reservas dos clientes que têm, por lei, são aplicadas em títulos públicos. Então, todo esse ecossistema tem que funcionar e funcionar dentro da legalidade também. Dalry, a SUSEP ainda na gestão anterior ao Camilo, ela soltou algumas circulares que permitiriam a venda de outros produtos, por exemplo, junto com o seguro de automóvel. Isso requer desenvolvimento de sistemas, API, a gente sabe que tem as prioridades, e o SRO também tomou muito dinheiro das companhias e muito tempo nessas prioridades. Você tem alguma previsão disso poder acontecer para ajudar o corretor a fazer um cross-sell, fazer um upsell dentro do produto? Isso tá meio na gaveta ou está na tua cabeça? Não, está na cabeça, sem dúvida. Claro que eu sou muito franco agora em falar que eu tenho um monte de coisa na minha cabeça, eu tenho que unir 3 seguradoras, enfim, mas tanto o Liberty quanto a HDI tem iniciativas, primeiro que é impulsionar a carteira do corretor. O corretor, muitas vezes, ele se atém a vender aquele produto que ele foi questionado a vender. A gente quer excitar o corretor a não, cara, você tem uma mina de ouro dentro, você está sentado numa mina de ouro e não sabe. Dá uma cavocadinha que vai sair um tesouro daí. E eu acho que as seguradoras, por terem mais capacidade de investimento e tal, a gente está criando ferramentas que ajudem o corretor a lapidar a carteira dele. Nos nossos encontros, o Rogério fez também uma série grande aí pelo interior. Eu destaco para você que a área comercial das companhias não tem levado... Isso eu fiz pesquisas, mostrado tanto essas ferramentas que todas as companhias têm. E aqui fica um alerta para o corretor também procurar saber como as ferramentas que as companhias têm podem ajudar o corretor no cross-sell, enfim, em outras ações de venda. Então, eu acho que vale a pena também esse alerta aqui para o corretor. É verdade, a gente precisa fazer o nosso gerente de contas, o nosso account, o nosso gerente, ser cada vez mais consultor de vendas. Exatamente. E eu acredito, antes de vir para a HDI, eu era comercial e eu estava pensando e desenvolvendo muito isso, de a gente não ser
acabou aquela fase que a gente ia lá falar sobre a meta do mês, a gente tem que falar sobre a meta do ano que vem com o corretor. E tentar, junto com o corretor, explorar a carteira dele, porque das duas uma, ou esse cliente do corretor está fazendo esse outro seguro com alguém, Ou não está fazendo. ou não está fazendo, mas ele tem Ou essa alguém está necessidade. fazendo por ele, outro está fazendo por ele. E o corretor vai ter que entender, junto com a seguradora, que não é mais importante um seguro que tem um ticket maior. É mais importante atender o cliente como um todo. Às vezes um ticket menor, você puxa pelo ticket menor e vem uma coisa maior. Sem dúvida. Mas é uma construção, enfim, é uma construção. Eu acho que já mudou bastante. As empresas têm, a HDI mesmo, a Liberty tem aumentado mais o seu portfólio em outros ramos. Significa que o corretor está vendendo além do automóvel ou da sua carteira principal. Então, acho que tá, pouco a pouco está evoluindo isso aí. Mas tem muito para fazer, com certeza. Uma pergunta, Eduardo. A gente passou aí por retenção de talentos, por relacionamento com o corretor, por integração de sistemas, por junção. Agora, uma curiosidade que seguramente nossos corretores têm também, como é que vai ficar dessas 3 companhias esse mobilizado, né? A HDI vai ter um novo endereço aí a partir dessa fusão toda? A gente vai ter alguns novos endereços, né? Porque a Liberty, por exemplo, ela tem um prédio próprio, que fica ali no final da Berrini. Muito bonito. Muito bonito, reformado, que a gente vai continuar com ele. A gente já está alugando mais andares, acabou de alugar um novo andar onde a gente está. Uma parte da HDI está se mudando para Barra Funda agora, nós estamos unificando lá na frente daquele estádio que você não gosta muito. Sim, Boris, sim. que eu não vou nominar Não, também. não, deixa pra vou lá. nominar, mas é ali o Parque Antártica. Parque Antártica é velho, hein? É velho, velho. Você tem tanta dificuldade de chamar pelo nome, pelos nome rights? Não, tá bom. Eu não falo o nome. Eu não falo o nome. Bragantino, Isso. não é Red Bull. Não, vamos dar seriedade aqui. E aí a gente está ampliando, né, as nossas áreas, então a área comercial vai ficar lá e mais uma parte operacional vai ficar lá. Então a gente fala de sonho, né? Eu adoraria ter toda a HDI num prédio só. É difícil. Ali lá na frente, eu Pensar. convido vocês para uma inauguração dessa. Mas no começo nós vamos ter vários endereços, com certeza. Legal. Tem uma pergunta que estão me passando aqui, que tem muita gente perguntando, você já falou, mas eu vou repetir, porque a nossa audiência também, apesar de muito boa, ela é rotativa. Quem tem cadastro somente na HDI, o cadastro na Sompo e o cadastro na Liberty é tudo automatizado. Ele não precisa se preocupar em enviar documentos, nada. Vamos bater nesse ponto de novo. Sim, da Sompo eu já respondo de pronto. Tanto da HDI para Sompo quanto da Sompo para HDI já vai ser automático. Da Liberty, como demora mais um pouquinho de tempo, a gente vai fazer esse mesmo processo. Mas eu ainda não sei como que a gente vai fazer, porque a gente não começou essas conversas ainda. Mas da Sompo, o corretor não precisa se preocupar com nada. Dia 16, ele tanto da HDI pode operar Sompo, quanto o da Sompo pode operar produtos HDI. Tá? Então não vai ter problema nenhum. Legal. Eu sei que eu tenho um compromisso de tempo com você tem uma agenda super complicada, mas eu tenho mais umas poucas perguntinhas aqui. Não, pra mim eu estou perguntando ao vivo, você não vai me falar que você não pode ficar, então eu vou usar. Camila, vamos abusar um pouquinho. Sim, quero agradecer. E o pessoal fica por aí, que daqui a pouco nós temos sorteio também. Continuem mandando as perguntas, mesmo que elas não deem tempo de serem feitas agora, eu tenho a liberdade de mandar para o meu amigo depois. Quero agradecer também a participação e a audiência de todos aqui. E eu trouxe a gente pegou a pergunta aqui do Luiz Fernando e ele quer saber qual que é o foco de atuação hoje da HDI. Quais serão quais atividades que vai ser o foco da HDI? Muito bom. Então, assim, eu parto de novo do Protegendo Seu Mundo. O foco da HDI vai ser fazer seguros. Eu vou excetuar aqui a Previdência e o Saúde. Nós não vamos operar. E o grande risco, o enorme risco que você tem a gente HDI tem uma Global. outra seguradora no Brasil, que é a HDI Global, que opera com grandes riscos. Então, quando eu falo do grupo HDI no Brasil, nós vamos operar desde da motocicleta, nós somos um dos grandes operadores de motocicleta, inclusive de baixa cilindrada, até o carro mais caro, a propriedade de R$100 mil, a propriedade de 150 milhões. Esse é o nosso grande foco. Não é uma tarefa simples. A gente agora recebe esse reforço da Sompo, depois a gente vai juntar o nosso portfólio com o portfólio da Liberty. A Liberty faz
muito especializada em algumas coisas, inclusive dentro da carteira de automóvel, algumas especializações que ele tem, inclusive de distribuição com concessionários, com affinities, enfim. Então, o foco da HDI não é automóvel. O automóvel, ele é a nossa base. Eu nunca vou desprezar. Vai usar ele como alicerce para construir o resto. Exatamente. Então, o automóvel sempre vai ser o nosso alicerce, sempre vai ser um impulsionador de negócio. Eu, por exemplo, é muito difícil você chegar no corretor sem a carteira de automóvel. Claro. Eu tenho muita convicção nisso. A porta de entrada. Mas, a partir da carteira de automóvel, a gente pode abrir muito mais portas no corretor. Então, eu falei lá do meu sonho. O corretor tem que pensar na HDI e a gente vai construir junto isso. Como que a gente faz essa proteção do seu mundo juntos e a gente vai ampliando o portfólio onde a gente não tem. Falei de algumas carteiras aqui que seria impensável para atingir, que ela vai atingir, por exemplo, se não fosse com a sombra, por exemplo. Condomínio, vida, tudo que você falou. Habitacional. Temos mais alguma questão? Camila, por favor. O Ronei, ele trouxe a seguinte questão. Ele fala que estamos partindo para uma segmentação de mercado muito grande e ficando com poucas seguradoras como opção. Na sua experiência, como ficará o nosso mercado daqui a 5 anos com produtos e aceitações? Olha, tem sim não é de hoje que tem uma certa... o mercado está se consolidando em menos seguradoras. Mas eu acho que se você olhar 20 anos para trás e agora, eu acho que a gente vai encontrar mais seguradoras ainda. Tem seguradoras mais nichadas. Hoje tem seguradoras de crédito, seguradoras para agrícola só, enfim. O que acontece é que o ramo de seguros no Brasil e no mundo, ele exige muito capital. Então é normal que as seguradoras busquem escala e busquem essas consolidações. Mas o corretor e o cliente não pode ver isso como um problema. Pelo contrário, o corretor, quando olhar para o grupo HDI, vai ver um grupo fortíssimo, estável, com garantia de futuro para esse corretor de seguros. Ele não vai ter dúvida nenhuma em pegar um cliente, o principal cliente dele, e colocar sob os cuidados da HDI Seguros. Não é uma seguradora pequenininha que ainda está se consolidando, não, é uma seguradora grande, uma das maiores de mercado, e que ele vai ter essa garantia. Uma seguradora que nem a HDI está se propondo a construir é uma seguradora que vai ter mais ganho de escala, mais capacidade de precificação, de aceitação, e isso vai trazer produtos, mais amplitude nos produtos e mais competitividade. É isso que a gente está construindo aqui. Não é uma consolidação que vai ter 2, 3 seguradoras e elas vão dominar o mercado e vão botar o preço lá em cima e compre se você puder. Isso não acontece no Brasil, porque o Brasil tem, na carteira de automóvel, eu poderia nominar aí umas 15 seguradoras que dividem esse mercado, e é um mercado super competitivo. Em residencial a mesma coisa, empresarial, enfim, todas as carteiras a gente tem uma saudável competição ainda hoje. A aceitação é uma questão que depende não só da seguradora, mas depende também de resseguro, e o resseguro andou dando umas engasopadas aí. O mundo está sofrendo muito com o resseguro, é o mundo, não é o Brasil. Os fatores naturais estão cada vez mais fortes. Cara, nós tivemos agora 3 ciclones bombas nos últimos dias. A HDI, que tem muita presença no Sul, fez um atendimento, destacou equipes para lá, mas isso vai refletir em resseguro e vai refletir. Claro. Na verdade, a gente vai ter que, ampliando um pouco a pergunta da nossa audiência aí, a gente vai ter que pensar junto, porque os riscos vão mudar. Os riscos estão mudando e, eventualmente, os preços vão mudar, as aceitações vão mudar. Esses dias eu estava conversando com um corretor que a seguradora fez o cliente dele investir mais de 300 mil em prevenção. O corretor, no começo, balançou. Como é que eu chego para um cliente e mando ele fazer um CAPEX, né, um investimento de 300 mil dentro da fábrica dele, sem vender um equipamento a mais? Mas, por outro lado, deixa essa indústria mais moderna para enfrentar esses novos riscos e para ter uma economia em seguros ali na frente e, eventualmente, fugir do que é o pior dos mundos, que é não ter aceitação em nenhum lugar. Então,
o mercado está se profissionalizando mais e essas coisas vão acontecer, infelizmente. Eu acho que nós estamos pagando um preço por ter abandonado o reconhecimento, descontos por hidrantes, por melhoria de hidrantes, extintores que a gente dava, a gente passou de dar. A pandemia também, nós temos hoje uma sonegação de importância segurada e uma sonegação de taxa em algumas carteiras, como condomínio, por exemplo. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, a SUSEP está antenada, tem dado toda a atenção, vai sair agora mais uma leva aí de inscrições. Essas sandbox, elas vão, algumas, conseguir se tornar seguradoras e podem, ou nichadas, né? Podem também ser aí um antídoto para essa questão que foi levantada de ter menos opção, mesmo que amanhã se adquiridas por você, que já está com expertise ou não, mas você acredita que isso vai possibilitar, como é nos Estados Unidos, por exemplo, pequenas seguradoras nichadas por produto? Sim, eu acho que sim. O sandbox é legal porque ele tira um pouco dessas amarras de capital no começo, deixa um pouco mais leve. Crescer. Então, primeiro que assim, é muito elogiável isso para fortalecer o mercado, enfim. E eu acho que sim, dentro dessas seguradoras ou desses negócios, né, porque nem todas são seguradoras, ou sai soluções para o mercado, ou por aquisições, ou por venda de serviços para o mercado, ou sai seguradoras mais nichadas e que ao longo do tempo, talvez daqui 20 anos, nós podemos ver uma empresa que começou no sandbox como uma grande empresa no Brasil. Aliás, toda empresa que hoje no Brasil é grande, um dia ela foi pequena. Não era o nome sandbox, mas foi pequena. Foi pequena. Né? Só que o problema é que cada uma tem 100 anos hoje. E também a tecnologia, as startups também vão permitir para que todas as seguradoras tenham mais opção de produto, mais agilidade, e aí talvez não sentir tanto a escassez de seguradoras. Eu sei como o negócio eu falava, né? Eu aqui estou... Para responder um pouco desse negócio do sandbox, uma coisa que eu vejo que talvez... se eu fosse um consultor desses caras, é olhar um pouco para o canal corretor. Porque se tu perceber, a maioria dos sandbox não leva em conta o corretor. E às vezes pode ser... porque quem distribui corretor culturalmente no Brasil é o corretor de seguros. Esses seguros que nós estamos acostumados e eu aprendi desde que eu entrei na carreira, que é o seguro consultivo que você precisa se botar na frente do corretor, seja à frente como virtual, não importa. A sandbox hoje, ela sempre tem uma tendência para o seguro mais direto e tal. Então isso pode, não estou afirmando nada, pode sentenciar o futuro se você negligencia a real distribuição do seguro no Brasil. Eu acho que você tem razão, mas eu acho que já está mudando. Eu tenho recebido aí alguns amigos que estão envolvidos com startups e com sandbox, e eles realmente acham que estão percebendo que o canal realmente é por aqui. Que bom. Rogério, eu já abusei, já estourei o tempo que eu tinha combinado com o Dalry, já deve ter muita gente esperando ele lá na companhia, então eu queria a sua despedida e suas palavras finais para o Dalry, depois eu faço e ouço o Dalry também. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente, Eduardo, da tua presença, realmente foi muito esclarecedor, acho que você passou por pontos muito importantes, esclarecedores, nesse momento, sem dúvida nenhuma, acalmando o mercado, então muito obrigado ao Boris, meu presidente, de ter me convidado para participar aqui, aproveitar também para falar com você, corretor de seguros de todo o Brasil, para você acompanhar, além do Sincorcast, acompanhar a recente estreia do nosso Sim Pode Ouvir, que é o podcast do Sincor São Paulo. Já temos episódios no ar muito interessantes, com vários temas, vários apresentadores, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, além, é claro, desse formato aqui já consolidado. E você, sócio do Sincor São Paulo também, lembre-se, entre no nosso portal sincorsp.org.br, navegue pelos nossos benefícios, aproveite o Sincor São Paulo, entenda que o Sincor São Paulo é um provedor de soluções para você, corretor de seguros de São Paulo e de todo o Brasil. Mais uma vez, Eduardo, Boris, muito obrigado e até sempre. Legal. Dalry. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, adorei a dinâmica, a franqueza da dinâmica e eu como eu falei para vocês, assim, uma das minhas grandes tarefas nesse curto período aqui é comunicar, então muito obrigado por me trazerem aqui. E vou estar sempre à disposição e sem dúvida vamos ter muito para falar aí nos próximos meses. O Sincor está à sua disposição, à disposição dessa Super HDI que está, e não posso deixar de parabenizar você com essa experiência. Você vai ser o expert em fusões e aquisições, eu não tenho a menor dúvida. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um bom fim de semana. Até o próximo. Estamos aqui. Tchau, gente. Obrigado.